E mais uma vez um episódio Entre Mulheres vai falar sobre esse mundo do empreendedorismo. Mas hoje em especial nós vamos estar falando sobre a FE25, que é a Feira do Empreendedorismo. E que quem vai contar para mim como foi a vivência desse espaço são elas, as minhas convidadas, que estão aqui hoje no estúdio. Começando, né? Vamos já nomeando. Tamires Cândida, musicista. Você tá boa, minha linda? Eu tô bem, graças a Deus. E você, como você tá? Estamos aqui, firmes e fortes, aguentando todas. Tô com a Aline Marci, que é advogada, trabalhista, também previdenciária. Seja bem-vinda nesse bate-papo. Muito obrigada, Elô. Obrigada pelo convite. Legal, muito bom. E Érica Yukawa, né? A rainha do Diamante Netweave, né? Um grupo de empreendedorismo feminino, né? Networking. Mais uma vez aqui, agradeço pelo convite. Tamo junto, vamos embora. É isso aí. E Érica, me conta, de repente essas mulheres todas se enfiam dentro de um ônibus, vão para lá em São Paulo participar da Feira do Empreendedorismo. Advogada, musicista, o que esse povo quer? Menina, tá todo mundo assim. Eu falo assim que o empreendedorismo é uma jornada maluca, né? Mas é gostosa. Por mais que tenha um desafio, que é bem desafiador, mas quando a gente se junta e pega um ônibus e vai para São Paulo, gente, arrepiada. Ixi, a próxima eu não vou perder, já me conquistou. Bom, mas você já foi várias vezes, né, Érica? Foi minha terceira vez. Terceira vez. Terceira vez. Daqui a pouco você vai falar sobre o olhar da comparação. Tamires, Aline, e aí? Como é que de repente vocês descobriram que podia estar indo lá conhecer essa feira? Foi um movimento que saiu de um grupo? É um movimento que às vezes foi individual? Foi ligado ao Sebrae, né? Porque o Sebrae tem uma força tanto, né? Sim. Bom, o convite veio pela Érica. Eu estava bem ausente, que eu estava imersa na maternidade, né? E de repente eu recebi esse convite maravilhoso da Érica. Aline, ó, tem uma feira, vamos? Falei, vamos. Entrei nesse ônibus e fui com a Érica. A Érica falou assim, quando eu cheguei lá, o meu olhinho brilhava, assim. E foi bem isso mesmo, foi muito legal. Foi uma experiência que me trouxe, assim, várias ideias. Eu voltei diferente da feira. Eu também achei muito diferente, né? Saiu bem do meu campo de atuação, né? Eu costumo estar em outros tipos de feira. E foi o primeiro a qual eu vi que tinha literalmente todas as áreas ali. Então, para mim foi incrível. Sendo a primeira vez, eu com certeza vou querer voltar, né? Que eu achei muito legal. E eu só tenho a agradecer a Boss, que a gente chama, né? Que trouxe o convite. E ela pode contar comigo na próxima voltar. E, aliás, antes que a gente se esqueça, né? A Érica, muito tímida, não falou muita coisa. Conta pra gente entender um pouquinho, porque esse bate-papo aqui hoje tem um patrocínio super legal do Diamante Netweave, né? Então, fala pro pessoal para poder entender por que as meninas estão também dando aí essa honra, né, a você no momento. O Diamante, ele completou 5 anos recentemente, né? Então, a gente vem dentro dessa jornada trabalhando muito forte o network, mas uma pegada super diferente com a essência do Netweaving. E poder receber esse convite em pleno ano de 2025, completando 5 anos de núcleo, através da Sabrina e do Fábio, do Instituto Connection, onde teve a oportunidade de 10 mulheres do Diamante poderem estar em São Paulo, foi bem gratificante, porque a gente busca o dia a dia, ao mesmo tempo conquistar o nosso espaço nesse mercado, que não é fácil, mas quando a gente tem esse apoio, essa troca, essa contribuição, as coisas começam, como eu sempre digo, né? Caminha que o caminho abre. Uhum. E a gente está apta também a receber oportunidades, como também ceder oportunidade para outras mulheres. Oi, Diamante Netweave, saiba mais. Saiba mais. Tava louca para fazer isso. Tamires e Aline, vamos em especial pensar vocês com visão de primeira viagem, né? Diz que o trem é grande. Gigante. Em um dia de feira, não dá para ver tudo. É muita coisa. Enorme, enorme. Mesmo que você se programe, né, Tamires? Sim, deu o gostinho de quero mais. A gente foi só um dia, né? Eu queria muito ter ido pelo menos 2 dias para eu ter conseguido ver tudo que a feira ofereceu, que eu achei muito incrível.
O que para você chamou a atenção em vários aspectos? Ou repetidamente você achou mais legal tal coisa? Vai contando pra gente. Eu acho que, assim, na minha visão, né, eu tô no Diamante, eu acho que vai fazer, desde maio, vai fazer 4 ou 5 meses, e se tem uma coisa que eu aprendi lá, se chama conexão, né? E eu juntei isso com uma coisa que eu trago para mim desde a época que eu decidi empreender, que é a gente não chega em nenhum lugar sozinho. Né? Então, quando eu cheguei lá e vi as oportunidades que a gente pode ter, tendo conexões, se abrindo para conhecer o novo, para tentar o novo, sempre tentar de novo, nunca parar, nunca estacionar, que também é algo que a gente ouve bastante nas nossas reuniões, eu acho que foi o que mais me pegou, porque eu vi lá pessoas de todos os lugares do estado de São Paulo tentando, se conectando, conversando. Vi muitas oportunidades que desde a empresa grande à empresa pequena tem uma oportunidade de demonstrar o seu trabalho. E aquilo saltou muito aos meus olhos, porque eu achei uma coisa incrível, eu não achava que era assim. Né? Eu estou empreendendo aí há 2 anos e eu estava só aqui em Ribeirão Preto, no meu cantinho. Eu não apareço. Foi aparecer lá no Eu fui aparecer lá, achei incrível. Você foi lá se perder, né? Eu fui lá me perder, eu fui lá ver como que é isso, e realmente a gente tem que aparecer, a gente tem que conversar, a gente tem que fazer conexões para a gente conseguir levar aquilo que a gente tem de diferente. Olha que legal. Então a gente precisa sempre se dar uma oportunidade. A gente vai ter muita fofoca, porque já tô entendendo tudo. Eu quero saber essa montanhada de coisas que você não sabe nem da minha metade. E aí, Aline, como é que foi pra você? Primeira vez, desce do ônibus. Sim. Tava frio? Tava frio? Tava não, tava uma chuvinha, gostosa, bem tranquila. Né? Então tava frio. Alguém foi conversando daqui lá. Alguém foi conversando daqui lá, tá tudo certo. 5 horas depois. Não, mas na volta fechou o expediente, né? A gente cansou. Um pouco, Verdade. né? Então, eu sou advogada e aí quando se fala na advocacia, a gente pensa assim, é um profissional liberal, a gente não pensa como empresa. E essa experiência da feira me abriu, assim, muito a questão de ideias novas, da tecnologia. Tem até a questão tem um meme na internet que fala assim, justo na minha vez de ser advogada e tem que postar, tem que não sei o quê. Gente, é maravilhoso isso. Né? A palestra da Giovanna Antonelli, que foi uma das convidadas, né? Ela fala o tempo todo, quem não é visto não é lembrado. Então, que bom que na minha vez de ser advogada, eu tenho essa oportunidade com tanta tecnologia à disposição. Olha que legal. E assim, antes eu não tinha essa visão. Eu ficava, ai meu Deus, tem que postar. Era sofrência. Era um martírio, assim, sabe? Então eu tô tentando levar mais leve, mais por conta da feira, da experiência da feira. Eu achei muito interessante. Muito interessante. Tem a Arena da Tecnologia lá. Que tem tudo sobre tecnologia, tem palestras, tem treinamentos. Então, muito interessante. Então, eu acho que a feira ela cumpre um papel muito de inspiração e de quebra de paradigmas, né? Com certeza. E, ao mesmo tempo, para a empreendedora, seja ela que está iniciando ou aquela que está dentro de uma bolha, no caso, Tamires estava escondidinha em Ribeirão Preto, chega lá e... Aí abre o leque, né? Abre a mentalidade. Tem que expandir a nossa mentalidade, a nossa visão empreendedora, para que a gente também não fique ali naquele nosso mundinho. Né? Eu acho que essas oportunidades que surgem na nossa trajetória, a gente tem que abraçar. E se eu não for? Você vai ficar onde você está, e se você quiser avançar, você tem que se aprimorar, buscar a inovação que está acontecendo o tempo todo e rápido no mercado. E, Érica, para você que então não é a primeira vez, ainda continua causando o impacto em termos de tamanho, de número de pessoas, a feira? O que você sente nessas 3 edições que você conheceu? Hoje, nesta última de 2025, estava bem maior. Nossa, grande, maior. Bem maior. Inclusive, ela foi considerada a maior feira do empreendedorismo da América Latina em 2025. Tá. Então, isso e o maior público sempre são mulheres. E as mulheres estão cada vez mais buscando esse espaço também. Não só de visitar, mas também como de expor,
ter stands lá. Eu conectei com vários ali, tanto da área beauty, quanto do mercado de outros nichos, né? Então, isso é muito gratificante porque a gente está vendo o que está acontecendo e a gente precisa ir à caça, como eu sempre falo, né? Porque mulheres ágeis têm que ir à caça. E uma coisa que me chamou a atenção é entender por que tinham os estandes das prefeituras. É porta, é ponte de entrada com empresas? No caso de Ribeirão, o Ricardo Silva estava por lá? Eu não cheguei a participar. O que deu para entender é como se fosse uma forma de você conhecer a cidade, a cultura, o que tem na cidade. E pontos tinha turísticos. exatamente, pontos turísticos. Tinha cada stand tinha a sua, como eu posso dizer, a cara da sua cidade. Né? Igual o de Ribeirão, eles estavam dando café, né? Que a gente lembra de Tinha Ribeirão shopping. Preto, tinha um shopping, não podia perder, entendeu? Então cada um Tem que ali... eleger a comida de Ribeirão, né? Torresminho, Churrasquinho, né? Mas foi bem divertido, essa parte eu achei muito legal. É como se a gente conhecesse um pedacinho de alguém que está aqui do lado. Eu penso assim, eu fui na semana anterior do Rede Mulher Empreendedora, né? E aí quando teve o da feira, eu falei, gente, eu não tô aguentando, porque eu tô com uma sobrecarga de gravação, muita coisa, e realmente não fui. Mas o que eu tenho sempre me admirado muito, né, no quesito empreendedorismo, eu volto a tocar na tecla, né, de que existe um lugar que as pessoas ocupam, que elas começam a pensar quem elas são ainda dentro de uma versão C elitista, ou então como um profissional liberal, né? Mas isso não quer dizer que essa pessoa ela esteja empresariando o negócio dela e nem muito menos empreendendo, que aliás a gente gosta às vezes até de separar, né? Porque o empreender ele tá ligado a um conjunto de habilidades. Sim. Que você tem que colocar ali, né, para acontecer. E empresariar, lógico, mas assim, existe uma diferença. Não necessariamente todo empresário é um empreendedor, né? E nem todo profissional liberal é um empreendedor, né? Ele é só um profissional liberal. Eu sempre fui advogada associada, né? Então eu sempre prestei serviço para um escritório. Esse olhar empreendedor nasceu quando eu fui pro grupo de networking. Então é difícil quando você se forma, pelo menos na minha área eu tive essa dificuldade de olhar de forma que não um profissional liberal, né? Profissional liberal, você vai lá, faz seu trabalho, pronto. Você não se vê como empresa, né? Então, você não cria negócios, né? Não, a partir do que você é. Né? Você não se importa muito com as conexões, né? Que é muito importante para o mundo do empreendedorismo. E isso só nasceu quando eu fui para o grupo, né? Antes disso, eu não tinha essa visão. Legal. 17 anos como advogada associada. Olha aí. E agora eu faço minha carteira de clientes, né? Eu estou criando a minha marca. É interessante, né? Porque eu sempre acho que a nossa economia, ela gira. Mas eu ainda sinto que a nossa, eu vou usar uma expressão com risco, que não é ofender ninguém, mas a gente ainda tem muita ignorância. Total. Né? Tem. Frente a possibilidades, né? E aí quando a gente vê o pessoal que trabalha com as áreas mais de tecnologia, ou as startups, né? As incubadoras que trabalham. Às vezes quando você chega perto desses grupos, você fala assim, gente, olha o que esse povo tá falando, que língua é essa, né? Que mundo é esse? Eu realmente comecei a perceber empreendedorismo dentro de uma sistemática da palavra, quando eu comecei a participar do marketing digital. Porque o marketing digital, eu estou falando isso em 2012, mais ou menos, ele chegou justamente com toda uma pauta de empreendedorismo, porque ele ensinava pessoas a pegarem conhecimento, que a maioria de nós achava que conhecimento era o básico, você tinha e ponto, né? Não, ele dizia, ó, esse conhecimento que você tem, eu pago por ele. Né? Vamos empreender esse seu conhecimento? Começou a existir o infoproduto. Sim. E essa quebra de paradigma, ela foi crescendo num nível em que a gente começou a ter que ficar, a gente ficou ficando incomodado, mas assim, o que eu sei não é... Você sabe algo? Não, eu sei. Então, antes feito que perfeito, né? Exato, então, assim, sim. você sabe, então empreende o seu conhecimento. Nossa, empreender o meu conhecimento? Isso é muito louco. E é a partir dessa fase que eu comecei a compreender que realmente você pode fazer negócio com qualquer coisa, né? Você não tem Tudo que ficar vira no quadrado, produto. né? E aí a gente vê de repente um YouTube
né, crescer imensamente como um espaço de tutoriais, né, de UI, né, que é o como fazer e tal. Gente, as pessoas estão contando como é que as coisas são feitas. As pessoas estão pegando um manual e empreendendo conhecimento sobre um manual. Mas não está lá no manual? Tá, mas essa pessoa ela parou para ler o manual, ela parou para... Gente, tudo pode ser vendido, não só a mãe, né? Produto, serviço, tudo pode ser vendido hoje em dia. E o serviço, eu acho que pela advocacia estar inclusa no serviço, acho que demorou um pouco. Acho que com a pandemia que teve esse despertar maior para a maioria dos advogados. Por conta do digital, né? Que a gente pensou que ia fechar tudo. Então, a tecnologia veio muito forte com a pandemia, porque as audiências passaram a ser online, né? E agora, quem não se atualiza, infelizmente vai perder muita oportunidade boa. Carrega bastante o IC, né? O IC eu acho que é o monstro debaixo da cama de qualquer um que empreende ou deseja empreender algum dia. Porque a gente fica preso no e se não gostarem, e se não funcionar, e se é onde muitos às vezes têm um produto muito bom, mas a gente nunca vai conhecer, porque a realidade é essa, todo ser humano tem algo a oferecer, né? E a gente gosta de consumir, né? Então se for algo que a gente gosta, a gente vai acompanhar, a gente vai ver, a gente vai atrás, né? Porque também voltando às nossas reuniões, né? Não é só o produto, é como você faz. Também entrega bastante e conquista bastante pessoas, né? Porque igual no meio ao qual eu atuo, eu sempre percebi que o pessoal não aparece. Não aparece. Lembro de uma conversa sobre isso. Não aparece. O povo não pode... Ó, quem conversa comigo se ferra, porque eu lanço assim, ó, eu catapulto. Se joga. Não, mas ó, se a gente for, como que foi? Eu caí nesse meio de paraquedas, eu me formei, né, fiz música, mas eu nunca achei que eu fosse escrever algo para videogame, para filme. Eu não achei que eu fosse ter uma empresa disso, né? Mas quando eu entrei no meio, eu vi que ninguém se movimentava, que ninguém conhecia. Não, peraí, isso aqui também é uma profissão. As pessoas precisam respeitar, precisam saber que a gente existe também. Não é só o visual, não é só o jogar, é o ouvir também. Todo mundo gosta de música, né? O terror, se você pegar um filme aí de terror e colocar... Sem música? Não, coloca Patati e Patatá. E assiste qualquer filme de terror. Qualquer um, eu te garanto, você não assusta em nenhuma cena. Então todo mundo tem a sua importância. Mesmo que seja ali 5 minutos, é importante. Às vezes é os 5 minutos que faz a diferença nos 2 horas. E adquirir consciência de que você tem importância é uma das peças-chave do empreendedorismo. Porque o empreendedor é um cara, é uma mulher, é um ser que ele bate o olho num trem super estranho e fala, meu, isso aqui dá pra vender. Esse negócio dá... Isso aqui dá dinheiro. Não é assim que funciona? Isso aqui dá dinheiro. É isso. Muito. Vocês estão falando, eu tô lembrando de um caso que teve dentro do nosso núcleo, né? Em 2022 eu mudei o nome e tinha entrado uma nova pessoa. E assim, mal conhecia, mas sabe quando eu sou muito de sentir energia, né? Eu falei assim, gente, tem um talento aí que precisa ser jogado pro mundo logo, tipo assim. E aí, faltava acho que 2 semanas pro evento acontecer, eu falava, você vai ser uma das palestrantes. E eu já tinha feito isso com outras pessoas. E ela toda ali, tímida, não sei o quê, e o IC, querendo ou não, pega, né? Eu falei assim, você quer falar ou não? Tipo assim, ou vai ou não vai, né? O poder da decisão tá ali. Porque a gente fica muito nessa falta da confiança. Não sei muitas, mas eu particularmente, a confiança ela vem me mostrando assim, através dos resultados. Se eu não experimentar, eu não sei como que vai ser.
né? Não é nem tentar. Se eu não experimentar, eu não sei como que vai ser. Mesma coisa, a gente tá gravando aqui, eu não sei como que vai ser a experiência, se eu vou gostar ou se não vou. Então, muitas deixam essa oportunidade passar por conta do e se. Só que quando ela entende que ela pode, sim, seguir aquela jornada, experimentando e através disso, abrindo as oportunidades para ela, os espaços vão surgindo. E foi o que aconteceu com essa pessoa. Depois que ela palestrou, ela foi convidada para fazer outras palestras, né? Muitas pessoas tinham muita dúvida da área de atuação e cada vez mais conquistando o mercado. Mas por quê? Porque ela se permitiu. E dentro da jornada empreendedora, se é iniciante ou não, a gente tem que estar para pagar o preço. Né? É a mesma coisa. Investir em conhecimento, investir numa viagem até São Paulo, pegar o busão, alimentação. Então, são experiências que eu acho que conecta. E quando a gente está entre mulheres, conecta muito mais, porque a dor dela talvez já foi a minha lá no passado, que hoje a gente dá risada, já chorei muito, então isso vai fazendo a gente seguir e fortalecer outras mulheres através do conhecimento, né? A mesma coisa, a área dela, todas têm capacidade de transmitir esse conhecimento para outras pessoas. A gente fica com muito medo do julgamento. Opa! Né? Principalmente no início. Ah, será que eu estou acertando? Será que eu estou errando? Mas depois, quando você já passou por tanta coisa, já foi igual a Erika, ela joga a gente no fogo mesmo. Ou vai ou não vai. Então você já vai passando por essas experiências, vai te dando uma certa maturidade que não é que você não ligue mais para o julgamento, mas ele passa a ter uma importância menor frente ao seu negócio. Né? Então, o que é mais importante? O julgamento de quem não faz ou o seu negócio? Então, ele tem um peso maior, ele tem que ter um peso maior. Né? Essa confiança você tem que ter. Então, se você não confia no seu negócio, como que você vai vender? Então, isso é importante. Agora, eu tenho uma lembrança interessante quando eu conheci a Tamires, né? Porque eu fiz isso, eu falei, meu, você mexe com isso? Nossa, meu menino joga, né? Aí, e você faz isso? Aí eu comecei, ela falou, não, ainda não. Eu, faz! Mais uma que joga pro jogo. Faz, né? Faz, né? Porque é engraçado, porque uma das coisas que eu acho que um empreendedor, uma empreendedora, a raiz do empreendedorismo, eu acho que talvez, não sei quantas pessoas podem falar desse jeito, mas eu vou falar porque eu sinto na pele, porque eu acho que eu sou assim, eu nasci empreendendo, não sei, né? Eu não tenho essa história de ter vendido suco de laranja na porta de casa, do Tang, né? Não, eu não empreendi nesse sentido. Quando eu era criança, eu não realmente precisava de dinheiro. Mas quando eu comecei a me movimentar para fazer dinheiro, eu tinha um olhar muito rápido para coisas que davam dinheiro, né? E de forma lista. De forma lista. É um detalhe importante, né? Tem que deixar avisado, né? E coisas que eu olhava. Mas eu percebo que o que é muito complicado é porque quase sempre é inédito. Você tem uma coisa que ela é muito inédita, ela tem um nível de ineditismo. E aí você comete o grave erro de pedir o aval de alguém. E aí, às vezes, você até conseguiu vencer o seu medo frente ao que de inédito aquilo tem. Só que a hora que você vai contar para outra pessoa, você vai assim, negócio estranho, né? Mas será? Nossa, nunca ouvi falar. Né? Tem sempre alguém. Sempre. Ou então você tá com tudo validado e você pede para alguém dar uma lida. Olha, eu mudaria isso. Né? E eu acho que a gente demora muito tempo para ter a coragem de reunir essa coragem e dizer assim, isso aqui é meu, foi pensado por mim, no limite, correção ortográfica. Bem assim. E acabou. A minha personalidade. Isso aqui é meu, eu tenho vontade. Quando eu falo isso, eu estou de novo tentando entrar no mérito do conceito de que talvez o empreender ele é desconfortável porque a gente quer estar do lado de pessoas parecidas. Então, quando você descobre uma coisa muito inédita, você não sabe nem como levar isso para as pessoas conhecerem. Porque você não conhece ninguém que faz aquilo. E é ruim quando você fica andando no mercado. E eu tenho essa experiência em 300 coisas da minha história de vida. Até um dia que eu comecei a falar assim, cara, é meio normal, eu invento coisa que não existe. Então, vou fazer. Né? Porque eu vou fazer. Tá feito e vamos fazendo. Então, eu acho que esse lugar é um lugar muito desconfortável, né? Até você fazer a sua terapia, até você meio que ligar o botão do negócio e falar, não, vai, porque
Não é porque sou só eu que tô pensando nisso que esse E negócio se não vai der ser certo, bom. não deu, tá Ponto. tudo bem. Aliás, a capacidade de resiliência é outra peça-chave, Com né? certeza. Total, sim. Errar, nós Você somos tá humanos. numa área muito conservadora. Você não se sente meio esquisita? Eu me sinto. Não é? Principalmente- Porque direito é uma área muito conservadora. Principalmente perante a minha classe. Sim. Assim, hoje em dia tem muito, as pessoas postam, fazem vídeos informativos, né? Porque não é uma área que você pode vender explicitamente, né? Mas eu me sinto estranha. E o que pesa não é o julgamento, às vezes, do meu cliente, é do próprio colega. É bem... Tem comissão de tocou no- ética, né? É, tem comissão de seríssimo. ética. É muito Então, assim, sério. tem que ter todo Um cuidado. um rigor para você postar, se divulgar, Mas isso é muito né? legal, né? Você, olha, quando você passa por mim, pode ter certeza que a causa ganha. Eu quero mostrar pra você alguns depoimentos dos últimos 33 casos que eu defendi. Ah, dá vontade. Dá O que vontade. vocês fazem com esse ego? Olha, ganhei Pra onde tanto. que ele vai? Ai, Olha, ganhei tanto pro meu cliente. Ah, aquele marido? Imagina, nunca mais deu problema. aquele assédio moral que a empresa fez deu resultado. Porque, pra onde vai esse ego, né? Nós estamos em áreas que o nosso ego pode ser explanado, gritado. E o deles, que é na área do direito. A gente tem que O que vocês ter- fazem com isso? Vocês fazem umas reuniões para pelo menos trocar ideia, uns Ah, posters? de vez em quando, Faz algumas- sim. Tem que ir para a área acadêmica? O que tem que fazer? Ai, tédio. Pra extravasar. né? Não é? Eu falo assim, olha como eu sou boa! Eu sou boa. Corta, hein? Olha lá, propaganda não. Não é assim. Na minha área, eu acho que qualquer uma, né? Tem a concorrência? Tem. Uhum. Mas quando você faz aquilo que você gosta e faz com amor, com ética, não tem concorrência para Uhum. isso. Você é sua própria concorrente. Eu me encaro como minha concorrente, Uhum. né? Das outras pessoas, não. Eu não encaro os colegas como concorrentes. Eu até ajudo. Se pedir me ajuda, Aline, me ajuda. Ajudo. Qual que é a dúvida? Eu não tenho esse problema comigo, Uhum. né? Eu sou uma pessoa que gosta, meu coração é grande, eu gosto de ajudar, mas a gente tem que ser bem comedido mesmo. Não, porque eu acho que empreender em setores mais conservadores não é fácil. Não. Né? E eu sei que quando a gente vai olhando pelas redes sociais, eu comecei a ficar muito incomodada. Quem acompanha isso, falou assim, gente, ó, não sei o que esses médicos vai fazer, não sei o que esses advogada Não dá pra fazer vai fazer, dancinha. porque, ó, tá todo mundo falando o que eles, dando dica de direito sem ser advogado, dando dica de saúde sem ser médico. E a galera gosta, porque é informativo, é legal. Aí o advogado mesmo fica rejeitando esse espaço como um espaço de comunicação. A médica, o médico. Então, assim, era muito legal, porque eu acho que a gente, quando populariza, porque empreender também é popularizar, né? É. Assim como pode ser elitizar, né? Exatamente. Seu negócio, né? Sim. São duas pontas, né? Eu vou pro high ticket, né? Como é que eu faço para fazer negócio aqui? Mas não dá pra fazer dancinha, né? E ao mesmo tempo, assim, é E não pode conceito ser de linguagem. maçante, Não dá pra você ficar falando um juridiquês lá num vídeo, Uhum. né? Você não quer atingir um colega advogado, você quer atingir um potencial cliente, Uhum. né? Você quer levar informação para a população, porque o vídeo não é só para atingir o cliente, não. Tem vídeo informativo, Uhum. muito legal, né? Informação correta, porque informação fake tá Ai, meu espalhado, né? Então, a gente tem até que ter essa consciência de levar uma informação correta Deus. para a Uhum. população. Acho que a advocacia, ela tem esse papel, essa responsabilidade. Então, mas assim, a gente não pode ser maçante, porque senão a pessoa Uhum. vai passar. A comunicação tá aí. Vai passar seu feed lá. Tamires, quando a gente tá falando dos games, aí já é completamente contrário, né? A galera se expõe mesmo, fica Pode fazer 10 horas dancinha. fazendo live. Nossa, Como é que a funciona? forma, eles fazem de tudo. Que mercado, né, que os games se tornaram. Cresceu, Não tinha cresceu clareza bastante. disso. Em 10 anos, 700% a quantidade de empresas que fazem games, de 2014 a 2024.
Uau! Então é um mercado que, assim, fez um up muito E você caiu super querendo. Eu caí super Sem saber, sem saber. tô dentro. Na minha cabeça, videogame não tinha trilha sonora. A gente não faz só pra game, mas é o carro forte também pelo crescimento que teve no país, né? É uma forma também de trabalhar remotamente, né? Então a gente não precisa estar todo mundo junto, porque a gente trabalha cada um ali no seu cantinho e a gente se comunica através do computador, né? Mas algo que eu percebo, assim, que eu acho que todas as profissões, igual a gente estava conversando agora, eu acho que é um ato muito de coragem. É muito de coragem. Eu falo porque o empreender, né? Desde quando a gente decide o que vai estudar, ou se a gente larga aquela faculdade para ir para outro lugar, ou se a gente mexe em toda a nossa vida para tentar empreender, né? Principalmente para mulher isso é muito difícil, porque a gente tem a questão, às vezes, de ser um pilar de uma casa, a gente tem que cuidar de filhos, do marido, da casa, e às vezes a gente tem um emprego, aí depois tem que deixar o emprego, porque a gente decidiu empreender. Então, é um ato de coragem. Pelo menos para mim foi um ato muito de coragem. Eu larguei uma faculdade, engenharia, e eu virei para os meus pais e falei, com 17 anos, eu vou fazer música. Num país ao qual música nunca, na época pelo menos... E você também nem fazia ideia dessa área, né? Não, naquela época não. Eu fui ter conhecimento dessa área há 3 anos. 3 anos atrás. O mercado abriu, né? Ele abriu uma demanda. Sim, ele abriu uma demanda. Eu fiz o conservatório e eu tinha noção que ia ser muito difícil conseguir algo no meio de trilha sonora, né? Então eu fiz um pouco de licenciatura, dou aula para crianças de musicalização infantil, porque eu tinha que ter uma renda. Então dava aula de particular de violino, de canto. E a conexão chegou até mim, através de amizades. Tata, a gente vai numa feira de game, a Gamescom, e a gente precisa de uma musiquinha aqui pra essa cena. Você não faz? Tá bom, eu faço, mas música pra game? Eu que sempre joguei videogame, nunca achei que existia um profissional que pensava, enfim. Fiz e deu 2 meses, o game foi escolhido pra estar no stand. Bora pra São Paulo. Eu, como assim? Não conhecia o jogo, não sabia nada do jogo. É profissão? O que é isso? Cheguei lá, um monte de cosplay. Nossa, o pessoal tudo feliz. E videogame pra cá, e videogame pra lá, e PlayStation, Xbox. E eu não entendendo nada daquilo. Gente, onde eu fui me meter? Só fui. Né? Que é isso aqui? E aí eu lembro que vários streamers, youtubers, né? Passaram no stand e elogiaram muito a música, muito o som, o sound designer e tal. E eu falei, nossa, tá certo, funciona. E cadê o pessoal que trabalha com isso? Eu lembro que eu andei na feira e procurei quem mais fazia isso. Porque onde eu moro não existe quem faz isso. Cadê esse pessoal? E até na feira, pra mim, eu tive uma dificuldade de encontrar, porque dentro do mercado de game, o áudio ele fica por último. Então ele também, às vezes, ele é deixado um pouquinho de lado por questão de orçamento e tudo mais. Então eu descobri que tinha essa lacuna e também essa oportunidade. Né? 3 meses... Palavras-chave, né? Lacuna, oportunidade. Sim. 3 meses depois eu integrei num grupo de games para fazer o sound designer e a trilha sonora de um game que chama Midnight Dreams, da empresa Extraordinary Games. O nosso jogo tem uma publisher de Singapura, chama Soft Soar. Então a gente chegou muito longe, foi muito legal. Através deles eu consegui cursos com o Thiago Adamo, que ele é o pioneiro e o maior do Brasil em questão de sound designer para games. Né? Então eu tive a oportunidade de conhecer ele, isso o trabalho me trouxe. Né? Tive a oportunidade de sentar com ele, bater um papo e entender a diferença de um áudio para filme, para desenho, para série e
para game, né? Que é o áudio dinâmico que a gente chama, né? Porque num filme, não importa o que você faça, aquela cena vai acontecer. Num game, não. Você tem várias oportunidades e a música, o som tem que seguir o que o game está fazendo, literalmente. Meu Deus, trabalhoso, então. Quantos anos você tem mesmo? 28. Novinha. Desculpa. Super nova. Olha a experiência que ela tem. Mas, bagagem, mas né? é um Bagagem. encontro, né? Ela encontrou, porque o empreendedorismo também, ele é isso, né? É o ineditismo, lembra? Sim. É tão inédito que eu não sei nem como é que isso faz. Mas De eu tô repente você indo. tá lançando Um Sim, promotor ali, né? e de ver como que não tem uma conversa entre... Porque para fazer um game você precisa de vários profissionais. Você precisa do profissional de arte, do programador, você precisa de um líder, um roteirista. A gente precisa de roteirista para ter um game. Sabe? Porque o game não é só, pule na bolinha e vai. No caso do game que a gente vai entregar agora, é a história de um garoto autista de 9 anos que perdeu os pais no acidente, mas ele perdeu a memória. E o jogo é ele buscando essas memórias. Então tem todo um roteiro, o Olha que som, legal. a imagem, tudo acompanha aquele personagem, né? Então, e por incrível que pareça, é um mercado que ainda cresceu no Brasil, mas não tem aquelas conexões tão certeiras, né? Então, ineditismo. É novo. E aí, o que é difícil são as pessoas apostarem, porque elas olham, aí de repente tem uma hora que, né, pula, né, de uma vez. Érica, ouvindo as mulheres e você acompanhando o Diamante Netweave, eu acho que você também pode dar um contraponto aqui. Agora falando com esse olhar de quem vê o outro e os desafios desse empreender, né? Eu sempre achei que mulher é muito mimizenta para empreender. Né? Homem é muito carudo, E vai. vai. A mulher é muito mimizenta. Homem fala de dinheiro sem dor, mulher fala de saúde. E não fala do dinheiro, como se desse, né? A história do igual sexo, é sujo. Né? E como é que você tem visto essa evolução? Você estava lá na feira, você falou que você viu muita mulher, o seu grupo é um grupo feminino, Diamante Netweave, mas assim, conta-me um pouco essa sua perspectiva, o que você anda vendo? Eu tenho observado, por conta dessa pós-pandemia, ou você sai da zona de conforto, ou você vai ficar pobre, digamos assim. Uau. Anotou? Porque você acabou de dizer que mulher tem medo de falar de dinheiro. Realmente, muitas têm, principalmente quando se trata de precificação. Né? Baratinho. Aí, por exemplo, aparece uma tal oportunidade, como a Tamires aí surgiu, foi sem conhecer nada. Né? Então, assim, ultimamente eu tenho observado que ao mesmo tempo que tem muitas que têm esse desejo de avançar, de ir para o desconhecido, outras têm aquelas cordinhas que ficam ali, as vozinhas. Ai, mas o julgamento. O julgamento, né? Que é a todo tempo o e se. Mas tem aquelas que eu tenho que ir. Sente a sua intuição e vai. Eu fui uma dessas pessoas no mercado. Cheguei em Ribeirão sem conhecer ninguém, em 2011. Vim de um outro país, com a formação da maquiagem, design de sobrancelha, introdução de estética, mas eu já vim decidida que eu não queria trabalhar para ninguém. Só que o que aconteceu? Eu cheguei em Ribeirão Preto conhecendo apenas a minha afinada sogra, o meu marido e os meus cunhados e cunhadas. E aí, só que a decisão já estava tomada, eu não quero trabalhar para ninguém e eu quero estar nessa área. E como lá eu tive várias experiências, não só dentro da maquiagem, mas trabalhando em agências de modelo, mesmo não falando 100% o japonês, tinha intérprete, né? E me surgiu uma oportunidade lá que foi ser uma consultora de beleza dentro de uma marca Menardi, que era conhecida bem e é uma das gigantes lá. Então é uma marca super alto ticket. E ali eu tive uma visão sobre essa questão, nossa, quantas mulheres será que estão nesse mundo, faltando talvez um empurrão, resgatar a autoestima, se conectar com outras pessoas, né? E eu me vi até então um bichinho, um patinho feio. Porque a única coisa que eu gostava, gente, sinceramente, da parte da maquiagem, e olha lá, atenção, um batom. Pouquinha, não amava cor intensa, hoje eu gosto, hoje eu uso, porque eu me permiti a descobrir essa outra área, né? E quando eu cheguei em Ribeirão Preto, sobrou pra mim 3 palavras.
suor, saliva e sola de sapato. Os 3 S que eu falo e compartilho com as meninas, não é? Sim. Verdade. Porque eu já estava com a decisão tomada que eu não queria trabalhar. Ou seja, foi uma escolha. E aí foi realmente batendo porta a porta. De repente surgiu a oportunidade de eu ser uma representante de uma marca, né, multinacional americana. Não sabia vender, só sabia mostrar os produtos. Me enfiei nesse mercado. Hoje eu sou apaixonada por vendas. E outras oportunidades depois foram surgindo. Mas por quê? Eu me permiti. Então eu acredito muito forte hoje, em 2025, que quando a mulher ela tem uma visão de onde ela quer chegar, só basta a coragem. O resto vai acontecer. Porque ela vai conhecer pessoas novas que vão migrar de uma hora para outra? Pode também. Vai surgir talvez conciliando CLT com uma renda extra? Pode acontecer também. Então eu falo assim, as oportunidades hoje, quem começa dentro da jornada empreendedoras, como eu comecei lá em 2012 com menos informação do que a gente tem hoje, começando pelo digital, tem muito a conquistar e muito a faturar também. Porque você talvez hoje está com uma ideia, porque se você ficar presa nesse e se, o que as pessoas vão achar, você não vai chegar em lugar nenhum. E um detalhe importante é que nenhuma pessoa gosta de te ver em lugares mais altos do que ela. É estranho isso, né? Isso é estranho. É essa relação que acaba que a gente às vezes, né, resolve, às vezes ficar no nosso canto para não arrumar encrenca, né? Sim. E empreender, eu acho que é isso mesmo. Às vezes é se jogar e encrenca com quem tiver que encrencar, porque você vai fazer o quê com a ideia que você tem? Com a observação que você sacou? Você vai deixar passar? E ela foi muito visionária, porque, tipo, quando eu a conheci, a Tamires veio de uma conexão de uma nova associada, né? Que ela veio para conhecer, já chamou ela também, e as duas vieram conhecer na mesma reunião, e de repente já deram sim, porque se identificaram com a pegada ali do nosso movimento. E ela, quando ela apresentou a jornada dela, que ela falou, gente, eu entrei, fui para a feira, tal, tudo que ela compartilhou aqui com a gente, e eu fico assim, quantas de nós deixamos passar oportunidades por conta, talvez, de um mimimi, de uma desculpa. Então, se a gente ficar nessa pegada da desculpa, do mimimi, a gente não vai conseguir sair da onde a gente está, e muito menos desfrutar do nosso trabalho. Não só para a gente mesmo, mas para os nossos, né? Sim, com certeza. E assim, às vezes a empreendedora, o empreendedor, ele reclama, não estou tendo resultados, meus resultados são os mesmos. Mas se ele não mudar o comportamento, não for atrás de conhecimento, de conexões, não vai mudar, ele vai ter os mesmos resultados que ele sempre teve. Isso é corajoso. Acomodação, Acomodação. Ou até mesmo desmotiva. Se ele ficar naquele... Eu não sei vocês aqui conversando, mas eu, particularmente, não consigo ficar na mesmice. Eu sempre tenho que buscar algo novo. Eu sou uma pessoa que eu busco bastante, pesquiso, né? Mesmo assim, igual quando apareceu a oportunidade da Feira do Empreendedor, eu falei, caraca, eu recebi 2 finais de semana praticamente seguidos, né? Porque foi um na sexta-feira, no início do mês, e o outro, ainda até meu marido brincou, né? Nossa, vai para São Paulo novamente? Você tem por lá, você tem por lá. Mas aí, né, é o que eu falo, mas se aquilo realmente eu me identifique e eu quero cada vez mais avançar, eu tenho que enfrentar isso e seguir em frente. Tem que investir. Tem uma fala que eu acho muito legal no mundo do empreendedorismo que diz assim, né? E tem a ver com vendas, assim, o mesmo trabalho que dá para você vender R$100 ou vender R$1.000, dá o mesmo trabalho. E por que você quer vender De 100 se você pode vender o de 1.000? E isso é uma das coisas também que eu acho que põe as pessoas no nível do empreendedorismo, porque elas começam em algum momento, vem essa comichão por mais dinheiro, né? Vamos fazer funcionar, né? Vamos. Eu acho que não existe empreender sem querer dinheiro, né? E agora, o que eu acho que ainda acontece muito e isso eu tenho muito medo, porque eu acho que o nosso mercado explora muito isso, e as pessoas, por ignorância, eu ainda vejo muita gente caindo nisso. Eu ainda acho que é um mercado que fala de resultados sem mostrar o quanto você tem que pagar para chegar ali, o quanto você vai penar para obter aquilo. É aquela história, tem gente que ensina você a ganhar 1 milhão, e aí você resolve mudar a aula 3. Né? Acho que em vez de eu fazer isso, eu vou fazer assado. Pronto, já mudou
a probabilidade científica de você chegar em 1 milhão. Uhum. Então, o que que eu acho? Que hoje a gente vê um mercado em que tem muita oferta, entre aspas, de dinheiro, e a palavra não é dinheiro fácil, mas tem muita promessa de negócio que vai dar dinheiro, né? E eu vejo muita gente se iludindo pela ideia, Total. mas não fazendo uma leitura mais clara do quanto ela vai ter que ter financeiramente de tempo de respiro para aguentar aquilo ali. As pessoas talvez elas não olhem que tem alguns negócios que eles são assim, eles existem porque de verdade o dinheiro que está empregado ali, se você tiver que levantar aquilo tudo, você não montaria aquele negócio. Então, por que aquele negócio existe? Não, porque ele pertence a uma outra escala business. Então, acho que isso eu acho que a gente agora está ficando muito mais escancarado, porque até porque as pessoas fazem tutorial, né? Sim. Para explicar, para falar. Então, mas eu acho que antes existia muito isso. Parece que era muito mais fácil falar para as pessoas empreenderem e já largarem emprego. Assim, gente, não tem coisa pior que existe do que você ter que pagar a sua conta do telefone, a sua conta da água, o seu combustível, e aí você era acostumado com o 5º dia útil, e aí quando você vai empreender, você não tem 5º dia útil. Nem É por isso que 13º. muitas pessoas, elas Cadê ficam o dinheiro? na transição, né? Aham. Elas têm o emprego delas como seletista ou funcionário público e ao mesmo tempo já estão criando um outro negócio, né? Um plano B. E para que esse plano B se torne o plano A, tem que ter esse investimento, mas elas estão ali apegadas, porque tem conta que vence, né? No meu caso, tem filho para cuidar, tem aluguel para pagar. Então, não é fácil. Não. Mas eu fico com uma frase que eu ouvi de um dos clientes. A gente estava em reunião e eu lembro quando ele virou e falou assim: eu vou falar porque eu escolhi vocês. Vocês investiram em vocês. Não tem por que eu investir em vocês se vocês mesmos não investiram no próprio negócio. Né? Então a gente quer muito resultado, a gente muda a nossa vida já querendo um resultado, sem que nós mesmos não vamos lá, a gente não pesquisa, a gente não estuda, a gente não sofre. E essa frase ficou marcada muito para nós ali que trabalhamos naquele projeto, quando ele falou, ó, eu tava na feira, foi uma das feiras que a gente foi de games, e eu escolhi vocês, porque eu vi a corrida que vocês fizeram para estar lá. Porque é difícil estar lá, né? E eu achei isso muito legal, porque e hoje eu falo lá no estúdio para os meninos, né? Não adianta nada a gente ter um status se a gente não investe em nós mesmos. A gente tem que investir. Porque o investimento, as conexões, assim, eu um dia sentada num aniversário, e a moça, tudo que era da festa, a mãe da menina que fez, ela sentou ali e foi elogiar. Que bolo gostoso, que doce gostoso. Nossa, você faz pra fora? Ah, eu faço de vez em quando, mas não dá muito certo. Porque às vezes eu compro tudo, faço, aí o cliente desmarca, aí eu fico com a mercadoria. Aí eu olhei pra ela assim e falei, nossa, mas... Ó, se você rodar umas 10 empresas, você podia fazer o aniversário do mês. Você vai lá, oferece... Eu estruturei o negócio pra ela. Rapidinho. Aí ela me olhou assim. Não aguenta. Aí ela me olhou. Vai pegar o... Sumiu. Não deu, o download não deu, né? Não veio o upload, né? Não rodou. Aí eu olhei pro lado do livro e falei assim, nossa, deixa eu calar a boca. E aí, nesse dia, me bateu muito forte isso. Eu falei assim, cara, muita gente, na verdade, não enrica, tendo uma baita de uma habilidade, porque não se qualifica. Também. Não enrica, porque não se qualifica. Então, você tem muita gente boa, mas você tem muita gente incompetente. Ela é boa, mas ela é incompetente, porque ela precisava vender. ignorância. Ela precisava vender. Aí ela não vai e faz um curso de vendas. Ela precisava, de repente, gravar o vídeo, mas ela não vai e não faz um destrave e fala com o Elô lá no vídeo. Assim, as pessoas, elas ficam querendo as coisas muito mágicas. Sim. Eu ainda acho que esse país que a gente vive, esse modelo econômico que a gente vive, ele tem muitas restrições, ele é pesado, taxa de imposto, blá, 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 mas ainda acho que reside muito o problema da falta de dinheiro nessa falta de competência mesmo.
competência, ter competência. Ir numa feira e aprender uma coisa nova. Ir para um grupo de mulheres e ouvir conexões e, Atitude. sabe, assim, não sei, gente, é muito mais fácil ficar na posição da vítima do que na posição de protagonista. Sim, e pegando esse gancho que você está trazendo, muitas são as primeiras pessoas que criticam. Quando você pretende, talvez ir numa feira, buscar um conhecimento novo, ou até mesmo arriscar abrir seu próprio negócio físico, né? Eu já vi mulheres dentro do grupo que já sofreram por conta desses questionamentos, digamos assim. E são mulheres, assim, que estavam sem apoio, começando com os familiares, né? E eu sempre digo, gente, não romantize o empreendedorismo. Isso é fato. E o empreendedorismo não tem atalho. Eu falo que é a construção diária, é o seu tijolinho ali diário, você cimentando, colocando, encaixando, para que você comece a construção do seu império, digamos assim, né? E só que muitos não estão dispostos a pagar o preço. Aí você faz um convite para ir numa feira, digamos assim, né? Por exemplo, nós fomos presenteadas com 10 convites dentro do Diamante. Custo zero. Mas se caso a pessoa que fosse de ônibus, de carro, assim, eu vou ter que gastar gasolina, pedágio. Aí coloca aquele monte de obstáculo para não poder estar numa feira como essa, digamos, ou qualquer outra ocasião, né? Um curso de Strava fala. Sim. Aí questiona, nossa, Elô, mas por que é tão caro, né? Mas só que a pessoa não está entendendo o valor que ela vai receber ali dentro do curso. Investimento, né? A palavra dela é investimento, não né? só dinheiro, né? Tempo. Tempo, experiência, a pessoa tem conexões. que dedicar tempo. É igual quando você entra na faculdade, não tem como você entrar no primeiro período e pular pro 10º. É a mesma coisa. Eu encaro isso como uma faculdade. Mas assim, em áreas como a sua, Aline, que a gente está falando do direito, muitas pessoas já entravam, talvez, para um curso de direito, já vislumbrando um serviço público, né? A maioria. Pelo menos na minha época. Que deve ser uma área lotada de oportunidade por causa de uma visão restritiva. Na minha época, a maioria já entrava... O que você almeja, né? Serviço público. Vou prestar concurso. No final, eram poucos os que queriam realmente se dedicar. E eu vejo, assim, a maioria dos que formaram comigo foram, assim... pouquíssimos que escolheram o serviço público. A advocacia, ela é uma área muito próspera, muito. É uma área muito boa. A oportunidade, a chance de você ganhar financeiramente na advocacia é muito maior do que no serviço público, né? E eu, por exemplo, eu não tenho essa vontade de prestar um concurso público, exercer um cargo público. Eu não quero trabalhar para ninguém. Não quero trabalhar nem pro governo. Eu quero trabalhar para mim, né? Então, assim, a partir do momento que você tem essa concepção, você tem suas metas, você tem seus objetivos e você sabe onde você quer chegar, é uma área muito boa. Então, aí, ó. Essa é uma leitura. Ela tá com um ar perigoso, né? Assim, menina, essa mulher depois da feira, ó. Lá! E você trabalha com o setor é o trabalhista, assim? Você trabalhista atende... e previdenciário. Né? Então, eu atendo online, eu atendo físico, eu tenho meu escritório aqui em Ribeirão. Eu sou de Minas, né? Não sei se você percebeu pelo sotaque. Então, qual cidade é? Uberaba. Uberaba. Na verdade, eu Uberaba. Eu sou de Monte Carmelo, ainda é mais interiorzinho ainda. Morei 20 anos em Uberaba e agora tô aqui tem 7 anos. Ribeirão Preto, que legal. Tanto que eu não tinha essa visão empreendedora na área da advocacia que eu comecei com a Érica na área de festas. Minha cadeira lá era decoradora. Quando ela entrou no grupo. E aí, depois que eu tive esse start de falar, peraí, mas eu posso empreender na advocacia? Olha aí. Eu não preciso mudar a minha área, eu lutei muito para me formar, não foi fácil. Opa. Né? Foram muitos anos sofridos, agarrei muitas oportunidades, não deixei passar.
Então, eu falei assim, gente, eu já construí um caminho, não preciso abandoná-lo para empreender. E aí comecei, assumi a cadeira de advogada lá no grupo da Érica. Sabedoria, né? Mas eu acho assim, a gente tá falando de uma coisa que a gente passa vários episódios, né? Porque empreendedorismo tá aí, né? Na veia. Aqui é um grupo que o negócio deu certo, né? A gente consegue falar sobre como fazer melhores práticas, né? Trabalhar questões de nicho, segmentos, né? Assim, por atuação aqui, hoje no bate-papo, eu diria que a Tamiris foi a que trouxe a coisa mais inédita, né? Porque a gente, né, entender, olha aqui. E o dia que ela começou a conversar comigo, foi muito louco, porque meu menino gosta muito de game e ele tá, embora não esteja mais, porque ele começou a se deparar com a questão financeira, mas ele estava empreendendo, ele tá com 14 anos, quer criar um jogo, né? E a hora que ela começou a falar, eu me conectei com ela em função de lembrar do meu menino. E aí ele falava para mim assim, não, mãe, aqui no Brasil não tem tanto criador de jogo. O cara que cria o jogo. Eu já tinha ouvido ele falar. Aí fui conversar com ela, ela meio que reiterou isso, né? Eu falei assim, gente, mas tanto jogo. Eu assim, mas criador de jogo no Brasil ainda são poucas pessoas. Eu falei, nossa, meu menino tá no meio do negócio, né? Já tá até se informando. Pegar uma grana e investir no cara. E é isso que é legal. E aí eu acho. Olhar e falar, meu filho ele acertou. A percepção dele é essa. E ele tá afim de ser o cara que cria. De repente, ser o cara que faz o roteiro, né? Então, é muito legal quando a gente vê coisas que estão nascendo. Agora, você imagina, né? Como desde que o mundo existe, quantas coisas nada mais são do que ideias com base em demandas, né? Que você resolve colocar no mercado. Tem uma demanda, vamos pôr no mercado. Tem uma oportunidade, vamos levar. Com certeza. Né? Gente, eu acho que o bate-papo aqui merece mais um episódio em breve. Vamos falar mais sobre. Vamos falar sobre vendas. O que vocês acham? A gente fazer um bate-papo sobre como é vender, né? No dia a dia, que é uma área do empreendedorismo que é a dor de muita gente. Porque vender é colocar o teu benefício em primeiro lugar, né? Mas acertar para quem você está jogando esse benefício, né? Porque é um tal de você sai vendendo para todo mundo e todo mundo não tem o dinheiro para pagar, né? Exato. Aí você acha que é você que está, né? Errado. No azar da coisa, onde eu tô errando. Vamos combinar o seguinte, a Érica que vai começar fazendo uma despedida com uma dica sobre o empreendedorismo. Vamos cada uma assumir uma dica sobre empreendedorismo? Sim. Então, vai para tua câmera ali, faz uma fala de inspiração. Bom, você que está começando dentro dessa jornada, ou até mesmo você que talvez está em cima do muro, vou, não vou, fica aí perturbada com as opiniões, como a gente falou muito por aqui, eu só te digo uma coisa, acredite no seu sonho, tenha muita coragem, resiliência, muita sola de sapato, saliva, tá? E acredite no seu sonho, porque pessoas para te desmotivar é o que mais temos, né? Mas junte-se e tente-se estar próximo de pessoas que te impulsionem para um próximo nível, sendo você mesma com a tua verdade, com a tua essência. Aí, parabéns. Tamiris, Aline, quem vai? Aí olha para a câmera ali e faz uma dica poderosa. Pode ir, Tamiris? Pegue toda a insegurança, o e se, o medo e coloque debaixo do braço, mas não deixe de caminhar. Coragem, força de vontade e o sonho, metas, todos ali com você também. Mas não desista. Isso aí. Vamos lá, não sobrou nada pra Estou mim, ali, né? agora você. Opa, empreende aí. Deixa eu vender meu peixe. Persistência, sempre. Não vai ser fácil, vão aparecer obstáculos e muitos. A maioria dos dias vão ser ruins, mas quando o resultado vier, vai valer cada dia que foi penoso e você vai se sentir agradecida no final. Ela falou que não tinha nada para falar? Tá escondendo o jogo, né? Aqui entre mulheres, o que eu quero que você sempre encontre nos episódios é esse tipo de
conversa, né? Conversas que agregam, que te fazem refletir coisas que são diferentes, fora do comum. Às vezes era tão aí, né, de dentro de você que você, nossa, o que ela falou é o que eu estou pensando. É isso aí, né? Eu acho que momentos de fala como esse é para te ajudar a entender que você também não está sozinho no mundo, não está sozinha no mundo. E que, aliás, outra coisa que você precisa aprender, todo mundo tem algo para te ensinar. Saiba escutar. Esse é um princípio importante, né? Gente, entre mulheres é sempre muito bom, né? A gente poder conversar de qualquer coisa, né? Hoje, em especial, falando da FE 2025, né? FE 2025. E para quem quer saber do trabalho de vocês, também vamos fazer aí, né? Faz uma fala. O seu deixa por último pra você falar do NetWeave. Tamiris, fala aí pro pessoal por onde também te esbarra, nas redes. Conta mais. Instagram, vocês vão encontrar o meu Tamiris Cândida, com Y. O do estúdio, da produtora Harmony Base, está como harmonybase.studio. Aí vocês podem me encontrar por lá. E o estúdio também. Aí. O meu Instagram é Aline com 2 N's, _Marci, sem A no final, é Marci mesmo. E lá eu trago vídeos informativos, eu gosto de ter esse olhar para o feminino, então eu trago muitas informações para as mulheres sobre advocacia, sobre direitos e sobre maternidade. Que legal, bem completo. Vai lá, Érica. Bom, para conhecer, para acompanhar o nosso movimento, a nossa rede social é o Diamante NetWeaving. E para quem quiser me seguir também no outro perfil, que é Erika_Yukawa. Dentro do Diamante eu compartilho ali todo o nosso movimento, os bastidores de reuniões, as reuniões que acontecem, até mesmo as histórias, né, das mulheres que fazem parte. E já no meu eu sempre compartilho ali, não só a maternidade, mas também negócios e beleza. Ó que time que veio bater papo comigo nesse episódio. Você já sabe que a Heloísa Pedrosa está aqui com você no Entre Mulheres. Tá lá também no perfil Heloísa Pedrosa no Instagram, no programa Heloísa Pedrosa, que você também acompanha pela TV, canal RP, TV, canal 9, né? Que é um canal de streaming da NET, claro. E é sempre muito bom. Passe por aqui para mais episódios. Sempre. Porque eu prometo para você que o assunto é sempre assim. Entre mulheres boas pra caramba. Vai valer a pena. Gente, ó. Beijo pra vocês. Obrigada mais uma vez. Muito obrigada. Vamos voltar mais, combinado? Combinado. Combinado.